E não se esqueça de se inscrever aqui no canal dos sócios. E também curtir esse vídeo para não precisar te xingar. Pessoas ultra bem-sucedidas estão no eterno combate. Pessoas acomodadas não são ultra bem-sucedidas. Isso é tão óbvio, mas não deixa de ser... Não faz ser menos real por ser óbvio. Eu vou citar um cara aqui que muita gente não gosta, mas ele tem uma frase que fala exatamente disso, o Nietzsche. Ele fala que o homem abre mão da vida grandiosa quando abre mão da guerra. Não, e é um fato. O Nietzsche é um cara muito curioso, porque ele tem, do nada, umas frases muito geniais e umas muito ruins, assim, misturadas. Ele era uma metralhadora que ia para vários lados, assim, às vezes muito bons, às vezes absurdos, assim. Mas voltando por exemplo, ele é totalmente contra Platão, que é uma injustiça absurda. Mas o Chesterton tem uma ótima contra Nietzsche, ele fala, Tolstói queria ser camponês, fantasiava-se camponês. Nietzsche fantasiava em ser guerreiro. Joana d'Arc era camponesa e guerreira, antes dos dois. Então tem tem algumas coisas em relação a Nietzsche. Mas o que você falou do conhecimento é tudo. Veja que sem esse investimento de Filipe para formar o filho, não existe Alexandre. Sim. Sem esse esforço intelectual que foi a vida inteira de César, não tem César. Sem Carlos Magno ter vivido lendo Agostinho, lendo os grandes nomes do passado, inclusive César, que é referência para ele, lembrando que o Império Carolíngio, a gente usa esse nome, mas ele era o Império Romano, o termo que eles usavam é Império Romano. Carlos Magno que foi coroado no Vaticano, o Papa coroou ele como imperador romano, e aí ele sai de lá e fala, se eu soubesse que ele ia me coroar, eu não teria aceitado. Uma coisa assim, um grau de virtude incrível. Humildade. Muito grande, uma humildade total. Agora, sem formação intelectual, aí que tá, né? Hoje nós lemos muito pouco. Acho que se a gente fosse colocar um dos maiores demandas, assim, uma das primeiras coisas que fiz na internet foi lançar um curso de leitura e memória, porque, cara, é um gap tão grande, sabe? A gente não lê mais livros, a gente não lembra o que lê, que é uma dificuldade. E quando lê, muitos não sabem interpretar também. E a gente lê coisa de baixa qualidade ainda. Então é uma mistura de várias... Por exemplo, Vidas Paralelas é um baita livro. Agora, Você já leu? Sim, sim. Você é a única pessoa que eu conheço que já leu esse livro. Sim. Ninguém no meu círculo, formado por pessoas altamente inteligentes, capacitadas e bem-sucedidas, leu esse livro. Sempre quando eu falo já leu, a pessoa fala, não, mas eu sei que existe. Agora, aquela parte que o pessoal fala, minha esposa briga, que ela vai falar que eu li uma edição de bilíngue, inclusive grego e o negócio... Sabe a história de grego, né? Quando eu estava na faculdade, eu comecei a estudar grego antigo, para ler essas coisas, para ler a Bíblia, para ler o Plutarco, Platão, os negócios hardcore. E minha esposa não acreditava, minha namorada na época. Eu ia lá, final da tarde, ficar estudando grego. Então ela achava que eu tava, sei lá, saindo com outra mulher, entendeu? Eu falava, cara, esse cara não é possível que esse maluco fica 6 da tarde, o cara trabalha, tipo, o cara estudou de manhã, trabalhou, e ele vai à noite começar a estudar grego antigo. Tipo, aí um dia ela foi no lugar que eu falava, que tava estudando grego. Esperando ver strippers. E eu acho que ela tava esperando ver que eu não tava, que não tinha, entendeu? Que eu não ia estar lá. Quando ela chega lá, eu tô lá com um monte de papéis, assim, tipo, letras em grego. Ela olhou com uma cara, foi muito engraçado. Ela ficou muito... Aí no dia seguinte, ela comprou um dicionário de grego pra mim e falou, amor, te amo tanto, tal, tamo um dicionário de grego. Ela não acreditava. Mas o auge do livro, inclusive, é o César e o Alexandre, claramente é o auge do livro, é o top. Tem Epaminondas, tem os caras épicos lá, mas o auge... É porque são várias histórias diferentes, né? O Vidas Paralelas, o Vidas Comparadas, são a história de grandes homens da Grécia e grandes homens de Roma, colocadas uma ao lado da outra para fazer um paralelo entre eles. Algumas trágicas, algumas melhores, algumas piores. Melisso, por exemplo, não é tão elogioso, outros são mais. Mas, sem dúvida alguma, o auge da história é Alexandre e César, é o ponto alto. É um livro espetacular que formou vários desses grandes homens da história. Era currículo básico, assim, para os grandes líderes, ler livros como esse. Ética Nicômaco, do Aristóteles, que eu já citei tanto aqui, era um livro básico para todo mundo se formar. A Ilíada, a Odisseia e a Eneida, que é a continuação romana desses épicos, eram livros básicos para todo mundo se formar. A Cidade de Deus, que eu falei que formou Carlos Magno, era livro básico. Assim, básico que eu quero dizer não é que o livro é fácil. Básico que eu quero dizer todos liam. Que os grandes homens liam. Meio que existe essa história da... tipo, você pegar Napoleão, estudou todos os grandes clássicos romanos. Era um segredo meio mal guardado. Ele não só estudou, né? Por exemplo, Napoleão, quando quis fazer a campanha do Egito, e se você pega o Egito, Alexandre conquistou o Egito,
Você até citou, né, que, poxa, depois veio Cleópatra como descendente de Ptolomeu, e recentemente a Netflix lançou uma série sobre Cleópatra, ou tá para lançar. Cleópatra era grega. Sim. Ela falava grego. Se você pega, a gente conhece hoje um pouco mais do idioma egípcio por conta de um negócio chamado Pedra de Roseta, que tinha lá do grego pro idioma egípcio. Então ela era uma rainha grega em terras egípcias, porque descendia do Ptolomeu, que, dizem as más línguas, era irmão bastardo do Alexandre, porque seria um filho não reconhecido do Filipe. Aí o César depois ele foi pro Egito também. Ele passou por lá, teve um caso com Cleópatra, teve um filho com ela, o Cesarion. Que é engraçado porque... E o Napoleão foi depois porque falou, tudo que é glória acontece no Oriente. Foi pro Egito. É engraçado porque a gente não tem como ter 100% de certeza que o Cesarion é filho do César, É. mas claramente a Cleópatra botou esse nome pra falar, cara, esse é o filho do César, entendeu? Não tem a Cleópatra não teve caso só com César, mas enfim, essa é uma outra... Ela era... Ela era um pouco mais da pra virar... As histórias, claro, tem algumas que devem ser fantasiosas que não é possível. Ela era uma pessoa muito peculiar.